aí pela oportunidade, então, de estar aqui com vocês. A gente separou uma apresentação que é resultado de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação que fizemos para a Tevisa, na área justamente essa de usos da nossa riqueza de biomassa, né, para tentar avaliar algumas opções de produtos, mais até focado no sucro alcooleiro, mas de alguns produtos que podem ser feitos, né, podem ser produzidos além do açúcar e do etanol, e como que avaliamos esses produtos em termos de competitividade, em termos de sobrecusto, né? Quer dizer, se são opções que ainda não são disponíveis hoje porque não são viáveis, mas elas são em relação às alternativas quão mais caros, né? Então, só para ficar num exemplo, a gente pode olhar a cadeia do açúcar e do etanol e depois estender com os resíduos e olhar outros produtos que podem ser feitos, o próprio biogás, o biometano, e chegar até por exemplo, fazer um hidrogênio. E aí esse hidrogênio provavelmente, né, a gente vai mostrar isso, é mais caro que o hidrogênio fóssil. Mas será que ele é mais caro do que o hidrogênio verde, né, que se fala tanto, do eletrolítico, que tem até disputa e agora até programas de apoio, né, no próprio Brasil, né, programas de apoio, com bilhões, né, de reais para serem colocados? Então, aí a resposta já pode ser diferente. Olha, que tem uma rota que não está se falando tanto, mas que em relação ao eletrolítico pode fazer sentido. Então, a gente explorou esse universo. Eu vou botar a apresentação, senão a gente vai. A gente explorou esse universo de possibilidades do que pode ser feito, além do que já é feito, e quais são os custos, né, de investimento, de operação, e quais as receitas que você pode esperar desses produtos, e se isso se paga ou não, e até olhando uma pergunta, ok, provavelmente isso não é viável hoje, mas qual teria que ser o preço para viabilizar? E, como no caso do hidrogênio que eu falei, se esse preço for maior do que a opção fóssil, mas menor do que a alternativa verde, talvez tenha aí um mercado que possa ser aproveitado, é um pouco a pegada que a gente tentou avaliar. E para fazer isso, a gente trabalhou num projeto de pesquisa e desenvolvimento e inovação para a Tevisa, num modelo que a gente chama de OptBio, que avalia todos esses usos possíveis, inclusive em cascata, né, em cadeia. Você investe num biodigestor, consegue fazer o biogás, purifica, faz biometano. Do biometano, talvez você possa ir para um hidrogênio por reforma, e do hidrogênio você possa ir para um metanol. Quer dizer, só eu já falei uns 4 ou 5 processos emendados. Então, é para abrir literalmente a cabeça e ver o que pode ser feito e quais as condições econômicas que existem. Muitos dos parâmetros técnicos de conversão, de eficiência e econômicos, né, de custos e tal, nós fomos buscando dentro do projeto na literatura, nas melhores fontes possíveis. Às vezes haviam valores um pouco discrepantes, a gente ia buscando uma convergência, mas é um processo que, principalmente para os novos produtos, esses novos combustíveis avançados e tudo mais, há menos referências, de fato, internacionais. Não são tecnologias ainda muito maduras. Então, para você buscar referências, por exemplo, de custos de investimento, ou como o custo de investimento vai variar com o tamanho daquela planta, isso, às vezes, não está tão disponível assim como para o açúcar e o etanol. Mas nós buscamos na literatura e colocamos todas as premissas ali. Na medida que esses setores forem evoluindo, a gente pode revisitar e fazer a análise subsequente. Então, eu vou abrir a apresentação, agora sim, com esse preâmbulo, e aí a gente já pode até, em alguns casos, passar um pouco mais rápido. O P&D, não sei se vocês já estão vendo o slide aqui. Podem me confirmar se Sim, estão vendo? estamos vendo. Tá. Obrigado. Então, nós fizemos, então, esse projeto olhando o hidrogênio na cadeia do etanol e o SAF também, né, de certa forma, e aí a gente foi criando vários produtos. Foi um projeto que nós fizemos com 3 grandes blocos. Primeiro foi essa ferramenta computacional, o OptBio. Depois, um foco na questão do hidrogênio do SAF, que está sendo muito falado, e provavelmente, bom, no Brasil já existe até a lei do combustíveis do futuro, já cria mercado para isso, mas esse pode ser, o Brasil, todo mundo aqui vai concordar, pode ser um grande provedor internacional, principalmente para o SAF.
E o SAF é uma agenda, mesmo o Trump entrando, tal, é uma coisa mais, né, do setor, o próprio transporte marítimo também, e claro que vai ter alguma influência política, mas a gente imagina que talvez esses programas que são menos com base em apoios governamentais e mais da categoria, né, da aviação, do transporte marítimo, talvez eles prossigam, mesmo com essa reviravolta na agenda política global. E então a gente teve esses 3 blocos, e o terceiro foi mais olhando para as operações da Tevisa, o que poderiam ser feitas. A Tevisa tem plantas térmicas, né, a gás e a óleo, e a gente deu um olhar. E aí os produtos que a gente estava falando, acho que quase todos estão aqui, se não todos, a partir da cana-de-açúcar são esses aqui. Além do açúcar e do etanol, a gente pode olhar metanol. Não, na nossa pizza. Perdão? Perdão. Eu fiz um comentário. Ok. Muito legal. Não, legal, legal. O próprio carbono, né? Começa a haver um interesse maior pelo carbono. A gente tem conversado imagino que vocês com mais conhecimento ainda, possibilidades para o metanol, né? O metanol a partir do CO2 da cana, aproveitando até algumas operações com o que já existe hoje, né? Algumas sinergias com açúcar e álcool. Aí a gente vai, biochar, biogás barra biometano, cogeração, vapor e eletricidade, que já é bastante difundido, né, há muitos anos, o bioóleo de pirólise, o SAF, e a gente foi explorando esse universo de possibilidades. O P&D teve 8 atividades macro, né, e foi iniciado em 23, e a gente concluiu na virada do ano, ali finalzinho de 24, concluímos o PDI com a Tevisa. O que eu quero focar hoje é nesse produto aqui, que é um dos entregáveis do projeto, que é o OptBio. Então, nós criamos esse modelo que abarca justamente essa pizza aqui, né, com todos os produtos, e mais que os produtos, os processos para chegar nos produtos, que às vezes podem ter mais de uma forma de você fazer o mesmo produto, dependendo dos processos. Isso tudo com cana. O foco foi na cana-de-açúcar. Então, aqui a gente mostra uma pequena animação de como é que é utilizado o OptBio, como é que nós fazemos a aplicação do software. E, claro, como já comentei, ele é baseado em premissas técnicas, econômicas e de mercado, para então definir investimentos e receitas e custos, e até a gente vai até análise de risco. E medidas de mitigação de risco também foram incorporadas no produto, no OptBio, para o produtor sucroalcooleiro. Aqui uma ilustração, né? Então você vai ter premissas de custos, né? Para cada processo, qual é o CAPEX, o OPEX. Depois você tem premissas de mercado, que são também variáveis e podem ser feitas por cenários, né? Cenários, a gente vai mostrar isso, né? De preços de venda dos diferentes produtos, ou quantidades mínimas e máximas. E as premissas técnicas, né? De quantos desse insumo viram quantos daquele output naquele processo. Então, os parâmetros técnicos que são colocados em cada processo. E a vida útil e os investimentos correspondentes são todos ali. Isso vai para o modelo de otimização, que o DNA da PSR é muito de fazer modelos de otimização na área de energia, então a gente, nesse PDI, fez isso. E aí os resultados são os que vocês podem imaginar. Quais seriam os investimentos para aquelas condições que foram colocadas, que fazem sentido, né, econômico, quais as receitas esperadas, quais os custos, e quanto de cada processo você vai colocar. Para tentar capturar a quantidade de opções num slide só, a gente fez esse chart e eu até devo me corrigir, não tem a totalidade de opções aqui, tem a maior parte das opções, mas algumas ficaram de fora, não conseguimos fazer um diagrama completo com todas aqui que coubesse numa página, mas aqui dá para ter uma ideia do que a gente está falando. Então, tem alguns processos já bastante difundidos, né? O próprio biogás barra biometano, além da cogeração, né? E tem outros menos difundidos, ainda seremos a próxima fronteira, que seria você pegar, por exemplo, o CO2 e você aproveitar numa captura, ou utilizar o CO2 para a produção de metanol, ou você fazer Fischer-Tropsch, né, que é um processo ainda caro, para produzir gasolina SAF e diesel, ou a pirólise para fazer um bioóleo, ou uma pirólise lenta para ter maior fração de biochar, que vai
que pode ser aplicado na agricultura para aumentar a produtividade. Então, fomos colocando esses processos, vocês podem ver, às vezes, em cascata, né? O álcool to jet é um exemplo, né? Você faz etanol, e o etanol pode ser utilizado em gasolina, SAF e diesel, com esses investimentos em álcool to jet, é uma coisa que a Honeywell está querendo promover. E, enfim, 22 produtos, 21 processos, e 17 plantas diferentes foram incorporadas no modelo. E isso é um ambiente aberto, né? Então, você pode expandir isso indefinidamente de acordo com as necessidades. Não é que ele só tem isso. Ele tem isso porque é o que a gente conseguiu colocar, mas outros produtos e outros processos podem ser incluídos. É um processo, o software é aberto nesse sentido. Agora, entrando um pouco no que a gente quis trazer de estudos, assim, mais para exemplificar a aplicação do software. Então, a gente pegou um caso de um produtor de açúcar e etanol com 46 mil hectares, consegue colher aí quase 4 milhões de toneladas por ano, e a gente colocou, vou trazer aqui nesse exercício, para o açúcar e etanol, usamos essa capacidade do software de trabalhar com cenários. Então, a gente definiu cenários de preço de açúcar e etanol com base em preços históricos, eu já vou mostrar isso. Para os demais produtos, que ainda a gente não tem tanta ainda referência internacional, são esses que estão aqui na tabela. A gente definiu, são dados de entrada, né? Os preços dos produtos, SAF, o diesel, o metanol, de acordo aqui com essa tabela, isso tudo pode ser, obviamente, modificado pelo usuário. E a função objetivo foi maximizar, nesse primeiro caso, a receita média do produtor, ou seja, a gente está trabalhando com vários cenários, você vai ter variação de produção, você pode ter variação até de rendimentos, né, mais açúcar, ou, enfim, mais cana ou menos cana naquele ano, e você tem, nesse caso daqui, eu deveria ter incluído também, esse é um produtor que pode fazer maior produção de açúcar ou maior produção de etanol de acordo com os preços relativos, como muitos dos produtores são. Então, a gente colocou limites de máxima e mínima utilização para o açúcar e para o etanol, mas dentro de uma lógica que já é a lógica de mercado de boa parte dos produtores. Os demais produtos estão aqui, até crédito de carbono pode ser colocado, o uso de outros produtos. Os cenários a gente fez a partir de dados históricos de açúcar e etanol. Então, a gente pegou esses dados aqui, eu acho até que foi da própria Única, a referência eu deveria ter colocado aqui, enfim, dados das commodities, e esses dados vão virar os nossos cenários, como se eu tivesse diferentes fotografias, né, de preços de açúcar e etanol, e isso tudo fosse alimentado para o modelo decidir pelas decisões de investimento, considerando esses preços daqui, que são variados, e esses daqui, que nesse primeiro caso são preços, vamos dizer, fixos, esses da tabela, por falta de referência de mercado. A gente nota já dessa observação de açúcar e etanol que existe uma correlação muito baixa, o que é bom, né? E que leva, ou seja, se um preço pode estar baixo, o outro não necessariamente estará baixo, ele pode até compensar. Daí, obviamente, a estratégia de você diversificar entre açúcar e etanol. O que a gente vai ver quando a gente olha essa quantidade de processos possíveis é que a diversificação ela vai crescendo se você tem mais coisas para colocar na mesa. Além da energia elétrica, você pode agora ter biometano, e depois você pode ir colocando outros produtos, você tem uma multiplicidade de fluxos de caixa que vão aparecer nos cenários de receitas que a gente já vai mostrar. E isso é interessante, está capturado aqui, porque açúcar e etanol, que é a base, né, da diversificação, a gente vê aqui a correlação baixa, o que significa que é bom diversificar, mas tem muito mais coisa que pode ser feita olhando aqueles processos. Eu não quero aqui entrar em cada um desses parâmetros, mas eu só quero trazer aqui a parte que eu comentei no início. Para cada processo e para cada tipo de produtos que você vai ter, a gente tem os inputs, tem os outputs, tem os fatores, tem o OPEX, e aqui tem a fonte no relatório final do nosso projeto, né? Tem todas as referências que a gente utilizou para basear, vamos dizer, nos nossos estudos de caso na conclusão do projeto. Então, qualquer um desses parâmetros pode ser modificado, mas a gente fez o nosso melhor para tentar trazer valores representativos. Não vou aqui entrar nos parâmetros, mas só mencionar que esse trabalho foi feito. Então, parâmetros técnicos aqui, olha, pirólise, álcool jet, Fischer-Tropsch, e ali a última coluna, qual é a fonte
muitos artigos, né? A gente teve que consultar muitos artigos, porque em diversos casos não existem referências assim de mercado que você vai lá e pega. E os parâmetros econômicos estão aqui, e a gente coloca para cada processo qual é o investimento, qual é, enfim, os custos, e esses investimentos são para um tipo de projeto que a gente buscou na literatura. Então, na literatura, você lê um artigo, né, de um projeto de biometanol, que é esse aqui, para exemplificar, 79 milhões de dólares para fazer lá 18 milhões de metros cúbicos de ano de biometanol. Perfeito. Então, a gente tem aqui uma referência de um projeto na literatura que tinha um investimento e que tinha um volume, né, uma capacidade. Mas o modelo de otimização ele vai decidir por capacidades que vão ser diferentes dessa aqui de 18 milhões. Pode ser 15, pode ser 30. Então, a gente também, dentro do modelo, tentou relacionar os valores que a gente conseguiu na literatura para um tipo de projeto com uma capacidade para quaisquer tamanhos de projetos que o modelo de otimização vai definir, para relacionar o custo desses outros projetos com capacidade diferente da literatura, como é que seria isso? A gente fez isso trazendo com uma relação de capacidade, ali o conceito é bem simples, né? Eu tenho uma relação de capacidade do que o modelo vai decidir em relação à capacidade de referência, que está ali entre parênteses, o denominador seria a capacidade de referência, e ali um expoente, que é um expoente de escala, que também a gente busca da literatura. Então, só para exemplificar aqui, se o modelo decide fazer um processo que é 10 vezes maior do que o que foi da literatura, então a relação ali do numerador dividido pelo denominador é 10, 10 vezes maior, e o expoente é 0,7, então eu tenho 10 elevado a 0,7, que dá da ordem de 5. Então, o investimento desse meu processo, que é 10 vezes maior, será 5 vezes maior do que o investimento do processo da literatura, apesar da capacidade ser 10 vezes maior. Ou seja, o custo unitário é metade, porque você tem um processo 10 vezes maior, ou seja, eu estou capturando economias de escala. Isso faz parte do modelo, isso aqui não é linear, mas a gente fez uma aproximação para poder colocar dentro de um modelo de otimização linear inteira. É uma parte que está capturada. E isso dá liberdade para você ter diferentes tamanhos de processo, de acordo até com o tamanho da fazenda, e os custos serem representativos da melhor maneira possível, justamente capturando economias de escala. Então, esse primeiro caso que a gente colocou é um produtor que já existe, ele já tem açúcar e etanol, ele está olhando esse universo de possibilidades. O que aconteceu no caso base ele manteve a produção de açúcar e etanol, porque esses custos daqui não foram suficientes para remunerar os investimentos. A gente usou custos aqui de mercado. Então, repara, o diesel verde ele vai custar mais caro que o diesel, mas a gente colocou aqui o diesel e colocou aqui o hidrogênio fóssil. Então, é razoavelmente esperado que, nesse caso base, não tivesse muita coisa viável em relação às alternativas de mercado, vamos dizer, fósseis, senão estaria todo mundo fazendo. Quando a gente rodou o modelo de otimização, ele ficou aqui. Mas é interessante porque, mesmo nesse caso, a gente já consegue avaliar, porque tem vários cenários, a gente rodou 200 cenários, que são esses preços daqui, né, preços históricos, rodou com 200 cenários o modelo, já consegue avaliar a diversidade de operação, e seja de açúcar, seja de etanol, e a gente consegue, já vou mostrar também, avaliar a dispersão de receitas. Então, nesses 200 cenários, por exemplo, a produção média de etanol ela foi de 132 milhões de litros, mas variou de 109 a 218 milhões de litros. E a produção média de açúcar foi 261 mil toneladas, mas variou de 167 a 335, isso em função, obviamente, dos preços relativos de açúcar e etanol, que é esse gráfico azul. O gráfico azul mede a relação de preço de açúcar e etanol, e aí o modelo vai, de maneira, vamos dizer, econômica, alocando, né, tentando maximizar a receita. E aí a gente consegue olhar, bom, então como é que seria a distribuição de receitas desse produtor, né, para esses cenários, considerando essa relação de preços, e a gente considera que, primeiro, o valor, nesse caso, né, o valor da receita média foi 137 milhões de reais, desculpa, os custos da receita é 189 milhões, então ele tem uma receita média de 189. Mas nesse gráfico aqui, a gente notou também que em 38 cenários dos 200
utilizados, nesses 200 pontos aqui, em 38 ele teve dificuldades, quer dizer, a receita ficou negativa. Foi um ano que o cara trabalhou para perder dinheiro. Então, isso nos motivou a fazer um caso 2, que a gente incorporou a aversão a risco. Então, essas coisas são muito comuns no setor elétrico, até para operação, né? O CEVAR e essas coisas que a gente faz, a gente trouxe um pouco para cá para tentar mitigar riscos com instrumentos na gestão do próprio produtor. Então, a gente agora considerou, em vez de maximizar a receita média, né, para todos aqueles cenários, a gente falou, não, receita média com peso de 50%. Isso na função objetivo. E os outros 50% de peso eu quero dar para as receitas dos 10% piores cenários, que é exatamente o conceito do CEVAR, né? Conditional Value at Risk. Então, a gente combinou receita média, o valor esperado da receita, 50%, com Conditional Value at Risk, que é a receita média dos 10% piores cenários, 50% de peso. E aí a gente já nota a curva vermelha. Ele, como esperado, né, ele sobe a receita dos piores casos, praticamente não tem mais receita negativa. E, é claro, não existe almoço grátis, ele vai baixar a receita. Em algum lugar ele está baixando as receitas, nos casos muito favoráveis, diminui um pouco. Então, melhorou o perfil de risco dele, com esses casos que a gente colocou uma nova função objetiva. A próxima pergunta é o que foi feito, né, para mexer nesse perfil? Alguma coisa aconteceu, né? E aí esse gráfico já mostra que para aqueles parâmetros que foram colocados, o novo investimento feito foi aqui, ó, é o que tem umas partes cinzinhas, né, que são assim meio desbotadas, é que ele não investiu. Essa parte aqui nova é a parte não sei se o mouse aparece, é o Alcohol to Jet. Ele colocou um processo aqui para aquelas premissas, ele enxergou e para controlar riscos como algo interessante, porque o Alcohol to Jet vende gasolina SAF e diesel a um preço que foi colocado que pode mitigar riscos que não estavam sendo mitigados só com açúcar e etanol. A gente vê isso aqui. Então, nesse caso, o produtor ele investiu em Alcohol to Jet, ele produz esse é um processo que, né, utiliza etanol como insumo, né? Então nem todo o etanol produzido vai para mercado para venda, uma parte é consumido nesse processo, faz SAF, faz diesel e gasolina e, é, ele tem uma operação também que vai variar para o cenário. Apesar do investimento ter sido feito, a gente nota aqui, não sei se dá para ver o gráfico em verde claro, é o preço do etanol. A gente ordenou, né? Do menor para o maior. Então, se a gente olha lá para a direita, aquele que dá uma subida assim no gráfico do verde claro, ali é preço de etanol muito alto. Então, o preço de etanol muito alto, ele até desligou o SAF, o diesel e a gasolina, dizendo, não vou investir, não vou usar apesar do investimento feito nesse processo para vender esses produtos, eu não vou usar o etanol para isso, porque o que estão pagando de preço de etanol é muito alto. Eu vou vender esse etanol no mercado e desligar esse consumo do etanol usado para fazer SAF, diesel e gasolina. E aqui você tem uns dentes, né, quando baixa assim, é que ele resolve diminuir, né, a produção de etanol, porque o açúcar está com um prêmio alto, aí ele, obviamente, orienta para a venda de açúcar e aí desliga a SAF, desliga uma parte da produção do etanol para priorizar açúcar. Então, agora você tem 3 produtos, né? Você tem o açúcar, o etanol e o que pode ser produzido com esse álcool to jet, que é o SAF, diesel e gasolina, e o modelo já começa a operar em cima dessas possibilidades, e é isso, né, que proporcionou essa mudança de perfil de receitas, né, aumentando essas receitas mínimas, obviamente reduzindo um pouco o que você estava ganhando nos cenários mais favoráveis anteriormente. É um prêmio, né? Prêmio de risco. Aí a gente faz uma análise aqui, o que está acontecendo, qual seria o preço de venda, e esses são todos dados que a gente buscou da literatura, né, de investimentos, e para esses casos isso aconteceu, e a gente nota que a gente teria preço de venda, né, de diesel verde, gasolina, da ordem de 1,80, 1,70, que seriam valores acima, né, dos atuais, mas isso para a primeira planta. A gente considerou que o investimento nesse processo de Alcohol to Jet, ele seria um investimento, aquela planta inicial, que tem um valor maior. Depois a literatura fala, bom, depois que você faz 20, 30, aí tem a enésima planta que, obviamente, o custo, né, pela experiência, pelo aprendizado acumulado, é menor do que o da primeira planta.
esses valores seriam de 1,50, 1,40, 1,32. Então, você já tem um prêmio bem menor do que o valor de mercado. E é, inclusive... Tô mudo, hein? Rafael, tu ficasse mudo. Desculpa, esbarrei aqui no... O meu cotovelo esbarrou aqui. Peço desculpas. O que estava concluindo era o seguinte, que na existência desses mercados de SAF e tal, que vai ser mais caro, vai ser. A questão não é que é mais caro que o fóssil. A questão é, será que eu sou mais barato que as alternativas? E esses valores aqui parecem bem interessantes. Bem interessantes. Então, isso parece ser um potencial para a indústria, olhando para frente, e aí olhando os mercados não só nacional, né, motivado pelo combustíveis do futuro, mas internacional, principalmente se houver o book and claim, né, que eu puder fazer um SAF aqui no Brasil que possa ser aproveitado por uma operação na Holanda, né, ou da KLM, que seja, e ele possa que faz mais sentido do que mandar o SAF fisicamente para a Holanda, que teria inclusive emissões associadas a esse transporte. Então, isso é um pouco para abrir a cabeça, tá? E a gente pode até questionar as premissas, é super válido, mas o que eu quero destacar mais do que os resultados da análise é a capacidade de análise que a gente pode ter com esse tipo de ferramenta, olhando os processos e os produtos que vêm por aí. Depois a gente fez, já indo para a parte final desse estudo, uma avaliação com a mesma ferramenta para avaliar. Bom, tem muita coisa aqui, na verdade, a maior parte dos processos, são todos esses aqui à direita, mais em cinza, né, que não foram feitos. Né? Ele não fez metanol, ele não fez hidrogênio, ele não fez biochar, não fez bióleo. Então, eu quero saber o seguinte: eu vou subir o preço desses produtos, eu fiz isso cada caso numa dimensão para não misturar. Então, o hidrogênio, quando é que ele começa a ser interessante para o produtor que tem que fazer esse investimento? Tem um preço a partir do qual, que, se o pessoal comprar, você vai fazer aquele investimento. Qual é esse preço? E o metanol? Então, a gente pode chamar isso de uma análise de sensibilidade, ou o que seja, que é determinar, né, ou descobrir qual é o menor preço para a atração daquele investimento por aquele produtor. Então, a gente começou com o biogás, que é já o próximo ali da fila, né? Qual é o preço mínimo de venda do biogás para poder fazer o biometano? A gente foi até o biometano, não considerou aqui a queima do biogás para fazer energia elétrica, a gente foi para o biometano, nesse exemplo aqui, e viu qual era o preço do biometano que viabilizasse o investimento. E aí a gente foi subindo lá e encontrou. Então, 55 centavos de dólar por metro cúbico, que transformando a unidade dá em torno de 15 dólares por milhão de BTU, viabilizaria esse investimento. Isso é mais ou menos o que a indústria paga hoje no Brasil. Então, sendo que os 15 dólares da indústria consideram o transporte, margem da distribuidora aqui estaria só na produção. Então, é um pouco mais caro, mas a gente está aqui descobrindo qual seria o ponto mínimo de... Isso é interessante para discutir até eu acho que com governos ou na definição de políticas públicas, né? Em cada produto, se ele está muito longe, a ponto de talvez, vamos esperar um pouco, ou se ele já está ali próximo, precisa de um empurrãozinho, vamos priorizar esse tipo de produto, porque a gente consegue colocá-lo no mercado com algum incentivo agora e na medida que ele for entrando, isso foi feito em muitos casos na indústria, vocês sabem isso melhor do que nós, depois ele vai andar por conta própria, porque ele já está maduro. Então, até a análise do que vale a pena investir em políticas públicas e que ainda pode esperar um pouco, essa priorização, eu acho que o modelo pode ser útil. E aí tem uns detalhes, enfim, do que significa em termos de investimento, qual era o arranjo, a gente está usando aqui torta de filtro e a vinhaça, e a produção que estaria tomando parte desses resíduos, né? Daria uma quantidade de biometano aqui, nesse caso, 16 milhões de metros cúbicos ano. Essa seria a planta. Depois a gente, faz uma ressalva que talvez esse biometano seja caro para a indústria, porque, na verdade ele está com o mesmo preço, só que você ainda teria que somar aqui o transporte e a margem da distribuidora, né? Em relação ao que já está consumido por um industrial, por exemplo. Mas talvez seja caro para a indústria ou tenha algum prêmio, mas não. Mas se a gente faz uma consideração aqui, que eu não vou entrar nos detalhes da conta,
mas olhando como alternativa ao diesel, consumido pelo próprio, né, sucroalcooleiro, o próprio produtor, diesel que ele usa nos caminhões, ou em motobombas, etc. Aí, aqui a gente fez um caso para um caminhão, aí já começa a ter uma economicidade, já começa a ficar interessante, porque o diesel é um custo muito alto, né? Então, aqui a gente já começa a perceber isso também, a Luana pode comentar depois, foi um trabalho grande que foi feito para a Fiesp, que aponta que é uma grande oportunidade você fazer o biometano e usar na própria indústria do açúcar e etanol, nas colheitadeiras e tudo mais, mas os equipamentos precisam atingir, né, as potências para poder atender a indústria. Hoje, os equipamentos, os caminhões, ainda estão em faixas de potência que estão se aproximando, mas ainda estão aquém das ideais, né? Isso daí a gente notou aqui também. O caso 4, ele falou, a gente fez a mesma coisa, né? Então, volta o biometano para o preço original, volta tudo para o caso original, e agora vamos na dimensão do hidrogênio. Qual é o preço do hidrogênio que teria que viabilizar a produção aqui em termos econômicos, tá? Então, a gente foi subindo, e a gente chegou a um preço bem interessante, quer dizer, o hidrogênio biogênico, que viabilizaria o preço ali de break-even, a partir do qual começa a ficar interessante, era em torno de $2,5 o quilo, para os nossos parâmetros aqui utilizados. Vale mencionar ou destacar que isso aqui é uma análise econômica. Se a gente colocar imposto, se a gente colocar financiamento e tal, esse valor vai mudar. Mas aqui o modelo está enxergando o custo de produção somente. Tá? De qualquer forma, é um valor interessante, 2,45 é interessante, porque é aquilo que eu comentei, ele é certamente menor do que o hidrogênio eletrolítico, né? E isso pode ser interessante. E a rota que foi utilizada aqui foi a de utilizar o produto anterior. Então, o biometano, ele nem foi para o mercado, nem foi para o caminhão do próprio sucroalcooleiro. O biometano foi como insumo para o hidrogênio, nesse caso aqui. O caso de utilização do hidrogênio. E aí você chegou no hidrogênio a um preço interessante, 2,45. E aí, dando sequência, indo mais um passo além, o hidrogênio todo mundo sabe que é complexo. Fazer hidrogênio já é difícil, é uma molécula que quer muito evaporar, né, mínima, né, e é difícil você conseguir transportar hidrogênio, é uma complicação. Então, normalmente, você transporta o hidrogênio na forma de uma outra molécula. Então, nós fizemos aqui a jusante, né, do processo do hidrogênio, um outro processo que era o do metanol. Então, o do metanol a gente colocou, que aí você usa o hidrogênio e você usa o CO2 da própria planta para fazer biometanol. E a gente foi, então tá, qual é o preço do metanol que viabiliza? Então, volta o hidrogênio para o preço original, porque eu não quero mais vender hidrogênio, eu quero agora talvez usar o hidrogênio como insumo. E agora sobe o preço do metanol, vamos ver o metanol. E aí, claro, ele vai tentar fazer a cadeia de investimentos, primeiro do biogás, depois biometano, purificando, depois o hidrogênio e depois o metanol, se o preço do metanol for interessante. Então, a gente fez isso e avaliou. Bom, o metanol, que seria a maneira de você ter uma produção ali que é mais fácil de escoar, né, a molécula do hidrogênio, e que pode ser usado na indústria naval, pode ser usado até no refino do biodiesel. Tem muitos usos o metanol, vocês sabem disso. Esse preço de mínimo deu $1.075 por tonelada, que também é interessante. É claro, é bem mais caro que o fóssil, mas é mais barato do que as alternativas que a gente vê por aí. Então, se houver uma agenda que crie espaço no mercado para ele, essas rotas que a gente está identificando aqui, com as premissas que a gente está considerando, parece interessante, porque é mais interessante do que o que se observa como alternativa. Então, resumindo esses casos, no caso 2, né, lembram, a gente colocou uma medida de risco e ele reagiu, o modelo reagiu considerando, além do açúcar e etanol, o álcool to jet que faz SAF, diesel e gasolina. E aqui estão as condições, né? No caso 3, a gente tentou identificar qual seria a condição para produzir biometano para venda de biometano. Deu lá $55 por metro cúbico normal, que dá em torno de $15 por milhão de BTU. Isso é um pouco acima do valor de mercado, 25. O caso 4, a gente foi para o hidrogênio. Se eu vendesse o hidrogênio, 2,45, mas aí, bom, vender hidrogênio é difícil, que tem a questão do frete. Vamos para o metanol. Deu $1.075 o quilo do metanol. E aí, a última coluna é o sobrecusto em relação ao mercado. Em alguns casos, mesmo sendo 200% acima do fóssil, quer dizer, o metanol não seria baratinho, seria caro, ele parece barato em relação às alternativas. Então, tem que ter sempre isso em mente. Então, para a gente fechar esse último slide, então ele
acho que deu para ver, é um ambiente de software que você consegue colocar os produtos e os processos para chegar nesses produtos de maneira bem fácil, e foi um dos entregáveis do projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente fez para a Tevisa. Ele pode ser usado, a gente avalia como possíveis usos, seja pelas empresas que estejam olhando estratégias de investimento em produtos ou condições a partir das quais vale a pena investir numa coisa ou na outra, ou pode ser usado por governos ou pelas associações como Única, Cogem, com governos para caracterizar políticas públicas que possam ser usadas para aqueles produtos que sejam de interesse. O próprio SAF é um caso desses. Ele pode ser licenciado ou usado para estudos diversos, isso vai depender do interesse. Com isso, a gente fecha e abre aí para perguntas sobre a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito bacana, Rafael. Super, super inteligente trabalho, extremamente assertivo frente às perspectivas futuras das usinas. Está melhor? Está dando para entender bem? Ouvimos bem. Sim, Ótimo. E eu te tenho... escutamos bem. Zilmar deve ter pelo menos 3, se não 6 perguntas. Conheço o Zilmar. Aproveitando, como existe por parte do mundo açúcar etanol uma expectativa de desenvolver novos produtos, iniciando pelo biogás, biometano, que é a mesma conclusão que você chega. Existe uma sequência em termos de OPEX, quer dizer, menores níveis de OPEX, maiores níveis de OPEX, que a usina poderia imaginar que seria uma sequência lógica dela seguir, dependendo da condição e capacidade de endividamento de cada um, qual seria uma sequência natural a ser seguida? Primeiro, essa questão. E numa expectativa onde a gente tenha um quadro de, agora indo para o mundo elétrico, um quadro de abundância e suficiência do quilowatt-hora, mas não temos a questão da potência, que é um problema que, para o operador hoje, o sistema brasileiro, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, está se tornando algo crítico ou palpável e pode se transformar em algo crítico. Como é que você vê a transformação da usina também indo para novos produtos, como você fez aquela pizza inicial, que eu achei muito legal. A gente já fez uma pizza no passado, mas a tua está mais completa. E como que você vê dele poder ir para esses novos campos, angariar mais recursos, fazendo mais com a sua cana-de-açúcar, e, ao mesmo tempo, não abandonando o mundo da eletricidade. Como é que você faria como um usineiro da família Kelman, que é um grande usineiro lá de Ribeirão Preto? Como é que faz? Como é que você faria isso? São ótimas perguntas e são reflexões que podem até ser feitas, né? Essa parte de você sair de maior produção de megawatt-hora, né, que a gente tem agora, e concentrar em megawatt, que seria quando o sistema precisa, tem duas coisas que a gente pode falar, né? Uma é que você não vai precisar de usar todo aquele insumo, que é o bagaço, né? Você pode guardar uma quantidade de bagaço para os megawatts, que em termos de megawatt-hora vai ser muito menor do que a condição atual, e esses bagaços podem ser usados para outros fins, seja o etanol de segunda geração, seja biochar, a depender, né, dos preços relativos, quem está pagando melhor por aquele produto. O bagaço, por exemplo, para a produção de biochar, é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, a gente acha muito interessante. É o bagaço da cana, para fazer um processo que nem é tão intensivo, assim, em capital, é uma planta de pirólise, você fazer o biochar, que é um carvão, né, vegetal, um biocarvão, que quando colocado no solo, a gente leu muitos artigos,
E é impressionante, assim, a variação é de 15% a 20% de aumento de produtividade da cana-de-açúcar, o que a gente buscou na literatura. Parece até mentira, né? Porque, pô, é bom demais. Será que é isso mesmo? Então, vimos muitos artigos. Então, eu não sei qual tem sido a experiência, se algum dos colegas aí da associação, da Única, já teve esse tipo de experiência, mas o biochar é uma coisa que gera duas coisas. Uma, mais cana, portanto, vai gerar mais açúcar, etanol, seja lá o que a gente for fazer. E dois, créditos de carbono. Os créditos de carbono que a gente viu de transações com Microsoft, transações entre alguns produtores aqui no Brasil até, com compradores de fora, foram preços premium, né? Por quê? Porque é um crédito de carbono de de alta segurança, de alta qualidade. Que você plantar uma floresta, ela pode pegar fogo. Califórnia aconteceu, no Canadá. Você botar o biochar no solo, ele é estável quimicamente por pelo menos 100 anos. Alguns estudos falam até em milhares de anos. Pensa num grafite de uma lapiseira que você bota no solo. Daqui a 6 anos você cava lá, vai estar o grafite igualzinho. Então é mais ou menos isso que acontece com o biochar. Ele é muito estável quimicamente. Então ele sequestra o carbono no solo, gerando créditos de carbono prêmio. Quando eu digo prêmio, a gente viu transações de mais de $100 por tonelada de CO2. Então, e quando a gente olha a indústria sucrocolheira, o potencial é gigantesco, tem bagaço demais, vocês sabem muito bem disso. Então, da ordem de 28%, né, 25% da massa da cana vira bagaço, dessa ordem. E esse bagaço você pode fazer pirólise. Então, a gente, olhando isso, e o modelo responde, é que eu não trouxe aqui. A gente, respondendo a tua pergunta e tentando fazer aqui um raciocínio. Eventualmente, o bagaço é menos usado para a produção de energia, porque o que você vai querer é potência quando o ANEEL pedir, versão, vamos dizer, LRCAP da história, né? Leilão de reserva de capacidade, e aí sobra bagaço. Aí você faz o que com bagaço? Possivelmente biochar para aumento da produtividade e geração de crédito de carbono. Isso é uma coisa que a gente, dentro do modelo, poderia colocar lá como um caso a ser estudado, né? E avaliar essas condições. Horta tá aí com a mão levantada, vai me ajudar a responder essa pergunta do Newton. Assim, Tá mudo, viu, professor. Horta? Pode. Continua mudo. Continua no mudo. Tá. Sim, agora me escutam. Ok. Me escutam Agora agora? sim. Desculpe, Sim. eu não queria interromper o Rafael. O Rafael deu uma belíssima de uma aula. Adorei, Rafael. Adorei esse encontro entre o que nós sabíamos do setor com esse ferramental analítico da PSR para entender o setor elétrico, fundamentalmente aplicado, e a Cogen é o espaço para isso, onde você tem essa interface do setor elétrico com a agroindústria. Nossa, deu esse produto que sinto orgulho de ter participado disso e vejo o potencial que isso tem como auxílio à decisão. Rafael pegou 4 casos aí muito interessantes. Vocês sabem que poderia ser feito muito mais casos, né? Restrições, por exemplo, contratuais. Como que as restrições contratuais trazem implicações sobre a rentabilidade? Quer dizer, é um ferramental para estudo de sensibilidade poderoso, ainda que linear, aquele ajuste de capacidade para estimar o CAPEX é usual na indústria de processos e isso é bastante útil. Realmente é um produto que acho que vocês estão vendo alguma coisa, uma ferramenta útil, não tenha dúvida, né? O meu ponto é o seguinte, nisso tudo que o Newton levantou aí, eu fico pensando na quantidade de coisas que, professor, é uma tristeza, sempre querendo mais, né? Vocês veem o milho hoje é 20% já da produção de etanol. E o milho é um outro mal, o milho não braço. Mas o milho está já, o milho no Brasil, que tem uma situação muito diferente do que o milho no Corn Belt americano, ele tem uma associação com a produção de soja. Você está reduzindo muito o consumo de fertilizantes, você tem uma produtividade muito alta. Ainda que seja uma cultura anual, ele tem permitido pegadas de carbono mais baixas. E naturalmente, que incluir o milho aí vai ser uma coisa natural, né?
eu estou vendo. Agora, eu sei que essa questão dos contratos com as concessionárias, os contratos de eletricidade, são também uma contingência muito interessante, porque, Newton, nós temos problemas por curtailment, etc., mas há um nível de despachabilidade no setor sucroalcooleiro que não tem nos outros setores. Tá certo? Quer dizer, eu sou capaz de arbitrar um pouco, sim, o vapor, é lógico, dentro de limites, não são limites muito amplos, mas está longe de ser o que é uma operação de uma central solar ou eólica. Então, eu acho que nós estamos aprendendo, esse ferramental do OptBio vai ser útil para a gente entender esses novos condicionantes, essas novas perspectivas. Rafael, tem sido muito bom trabalhar com vocês. Realmente é um negócio legal ver um produto. Esses últimos casos eu não tinha visto. Isso tá porreta. Né? Desculpe, eu não queria ter interrompido. Levantei a mão para falar depois do Zilmar, porque eu sei lá o que o Zilmar vai trazer aí. Eu só queria aproveitar esse comentário que quem entende mais da indústria são vocês, né? A Única, a Cogen, que entendem mais da indústria. Então, o que a gente tentou fazer, a gente entende de modelagem, né? Mas a gente não é Então, a gente tentou fazer o nosso melhor esforço para chegar num caso representativo da indústria, tá certo? Mas é claro que tem aqui e ali coisas que devem ser melhoradas e coisas que podem ser incorporadas, né? O Horta acabou de falar, por exemplo, questões contratuais. Então, esse ambiente do OptBio, eu acho que ele é perfeitamente aberto para serem colocadas novas restrições ou novas questões que são importantes para o setor, que talvez hoje não estejam, de maneira a ainda aproximar mais ainda a representatividade dele da realidade do produtor. Então, até convido, né, a todos que queiram participar, que a gente está disposto e interessado nessa cooperação, porque o conhecimento técnico da indústria é de vocês. A gente só tem que, vamos dizer, trazer esse conhecimento para dentro do modelo, que é o que a gente sabe fazer. Aí eu acho que esse aqui é um recado que a gente pode tentar criar uma agenda, né, para aprimorar. E aí acho que a ferramenta vai ficando cada vez mais útil, seja para o uso individual, né, do produtor, para alguma estratégia, ou para uma agenda, né, para uma associação, quando for conversar com o governo, conversar com números, com técnicas, com resultados que estão respaldados numa análise. Né? Eu acho que é isso que eu queria também complementar. Zilmar, você quer colocar? Muito obrigado, Horta. Obrigado, Newton. Obrigado, Rafael, professor Horta. Excelente apresentação, um tema muito importante. Eu queria, inicialmente, apenas aí agradecer o Rogério Almeida, da Eneva, com quem entrei em contato para trazer vocês aqui. Então, agradecer aí o Rogério, eu vi que ele estava aí no chat. Então, obrigado, Rogério, por ter intermediado aí com a PSR e o professor Horta. Eu tenho apenas duas perguntas, Rafael. Até por conta, eu imagino que tem a apresentação da Luana agora, não é isso? Ou não? Não, essa foi Não, foi isso. a única apresentação, sim. Então, eu tenho mais do que duas perguntas, Luana. Então, eu vou fazer mais do que duas. Mas eu vou deixar correr um pouquinho, vi que o professor Moreira também tem uma observação. Enfim, a minha primeira pergunta, eu não entendi... Gilmar, Oi? eu, Suassuna. Ô, Suassuna, como é que tá? Eu vou te interromper aí só para pedir desculpa a todos vocês. Primeiro, parabenizar a PSR, o Kelman, pela excelente apresentação, um fantástico instrumento para suporte à decisão. Mas eu vou ter que me ausentar agora, e aí vou pedir licença a vocês e dar um abraço a todos vocês. Obrigado, gente. Volte sempre aí, Suassuna. Faz tempo aí, a sua presença é importante. Obrigado, irmão. Obrigado, eu. A minha primeira pergunta é bem básica. Eu queria entender um pouco do P&D da ANEEL, que eu não conheço a fundo. Uma versão é disponível ao público do OptBio, é isso? Fica aberto ao público, porque foi usado recurso de P&D da ANEEL, das distribuidoras, do consumidor. Mas caso a gente queira avançar no aprimoramento, aí procura a PSR. As próximas gerações do OptBio,
com a PSR, mas tem uma versão lá na ANEEL disponível. Como é que é esse processo de P&D da ANEEL e seus resultados, Rafael? Ótima pergunta. Mudou a lógica. Antes, o P&D era assim, nessa linha. É um recurso público, tem que ser aberto e tal. De uns 3 anos para cá, por aí, 2 anos para cá, a ANEEL inverteu e disse, olha, os recursos de pesquisa e desenvolvimento, eles têm que ser canalizados para a geração de produtos que tenham valor, porque a gente não quer mais papel. A gente quer coisas que funcionem, que gerem valor. Então, o foco está sendo na geração de soluções, às vezes equipamentos, que tenham utilidade, que possam ser desenvolvidos no pesquisa e desenvolvimento e depois tenham colocação no mercado. Então, dito isso, a nova regra da ANEEL, já que a gente adequou, né, para esse projeto, já segue ela, esse produto vira um software licenciado para quem quiser licenciar o software. E a ANEEL vai olhar se esse software for vendido, é uma medida de sucesso do pesquisa e desenvolvimento, porque ele tem valor. Se ninguém quiser, porque, bom, ficou interessante, mas... Então, a pontuação do projeto, ela depende até do que você consegue de resultados do mercado. Só para dizer, Zilmar, que não é aberto, é aberto no sentido que qualquer um pode comprar, mas tem um valor de licença que é um valor até baixo, justamente para estimular o seu uso, né? A Eneva não vai ganhar dinheiro com software, mas ele tem que ter um valor até para justificar o sucesso, né, do projeto. Então, tem um valor de licenciamento que eu de cabeça nem sei qual é, mas é um valor baixo. Em relação às novas versões, ou aprimoramentos e coisas, eu acho que pode fazer de várias formas. Aí, eu não sei se o Rogério está aqui, da Eneva, porque a Etevisa, né, que agora é parte da Eneva, financiou essa pesquisa e talvez um dos mecanismos possíveis seja fazer uma versão do projeto 2, a fase 2 do projeto, algo assim, que teria como acomodar esse aprimoramento que seria um trabalho coletivo, né? PSR, a Eneva e os agentes setoriais, a Única, Cogen, a Biogás. Esse seria um dos possíveis mecanismos. O outro seria um trabalho direto com a PSR, o professor Horta, e seriam contratações diretas, mas eu acho que os dois casos funcionam. Havendo demanda suficiente, poderia até, vamos dizer, motivar uma fase 2 do projeto, né? Que eu acho que seria bem interessante. Entendi. Bom, também vi a Luana aqui, agradecer a Luana, também ajudou nessa interface aí com vocês. E a Cogen e a Bini também pela parceria. A minha segunda pergunta, Rafael, você citou um pouco sobre a interface com o setor elétrico. Saiu ontem na mídia, porque eu até procurei no site da EPE, mas não saiu ainda a relação ou a quantidade de projetos cadastrados no LRCAP. Mas o que saiu ontem na mídia, na forma de notícia ainda, é que talvez, deu a entender, ficou meio confusa a nota, mas deu a entender que talvez a biomassa tenha apresentado um número interessante de projetos no LRCAP. Mas eu queria entender ou ver com você, eu acho que não é tão simples assim. O LRCAP você tem que estar disponível, o INS, não é uma relação tão simples, né? Porque é uma relação com o INS, né? Despacho na ordem de mérito, fora da ordem de mérito, CVU maior do que zero. E eu queria ver com você, se você não entende como interessante, eu acho, que a regulamentação avance, por exemplo, um LRCAP para a própria biomassa, observando suas particularidades, um prazo de manutenção maior do que numa grande térmica de 1 giga de a gás natural, que tem um perfil de custo de operação e de despacho diferente. Porque eu entendo que não é tão simples assim hoje, até porque a gente vai estar pendurado na distribuição, são pequenas ou médias usinas, mais para o lado de pequenas, né? Então, como é que é esse relacionamento com o INS? Não é tão simples assim. Acho que a regulamentação tem muito a avançar. E não sei se você abordou aí no seu estudo algo do tipo, ou tem algo a sugerir ou mencionar sobre isso.
essa interface? Não fizemos nos casos estudados, não teve um assim com foco no LRCAP, seria até um caminho interessante de avaliar e considerar os requisitos, né, que o ONS exige, que, como você falou, não é tão simples assim. Então, não é, vai ter mais biomassa disponível, quando eu precisar eu uso. Não, eu tenho que ter um tempo de resposta, né? Enfim, as condições de acordo com o que vai ser contratado. Isso provavelmente estabelece mínimos técnicos ou restrições que têm que ser atendidos que não fazem a flexibilidade ser tão grande assim. Aí é uma coisa que teria que ser adentrada, né? Nós não olhamos dentro desse ambiente do software um caso voltado para até a pergunta do Newton, né? De megawatt versus megawatt-hora, né? Mas seria coisa para ser avaliada do ponto de vista comercial e técnico, né? Dentro do modelo, quais as restrições que tem que estar entrando ali no modelo, poder compatibilizar aquela decisão com o que vai ser exigido no dia pelo ONS, né? Em relação ao próprio LRCAP, né, qual é o mecanismo e que pode ser melhorado, a gente entendeu ontem, né, que o ministro falou lá no CEO Conference, falou, não, mas ele deu a entender que a hidrelétrica pode não ser a preferência, né? Foi assim uma coisa meio, não sei se vocês ouviram isso, meio assim vaga, tipo, mas se não tiver água não adianta, então tem que ser térmica. Então pode ser que tenha um espaço para biomassa até maior, se a opção for por não colocar hidrelétrica no leilão. Isso daí é uma coisa que ficou, como falou, de uma maneira meio solta, né, meio informal, algo que é sério, né, que deveria ser muito bem pensado o que está sendo dito, né? Então, mas foi isso que aconteceu. E aí, sobre as regras do LRCAP, se deveria ter alguma especificidade para biomassa, ou não, eu acho que teria que ser olhado quais os produtos que o operador precisa e aqueles produtos, quais que a biomassa pode suprir, em que condições, e aí você poder ter uma oferta desses produtos que seriam ofertados pela biomassa. Eu acho que isso daí é muito, muito pertinente, até porque é na época da seca, né? Aquela Sim. histórica, quando a ponta cai, normalmente quando você tem reservatórios mais baixos, você perde queda. Uma vez eu fiz a conta, qual é a diferença de todos os reservatórios estarem cheios para todos os reservatórios estarem vazios em potência? Eu fiz essa conta, deu 11 gigawatts, 11 mil megas de perda de potência. Então, na época da seca, quando existe a safra, você vai estar, já perdeu aí uns 5 mil, vamos botar um ponto médio, 5 mil você já perdeu. Então, é onde você tem mais necessidade de demanda. Considerando ainda períodos de calor, né? Então, você tem uma coisa interessante para complementar. Então, é uma questão de afinar o produto a ser entregue e qual é o papel que a biomassa tem para aquele produto, né? Eu acho que vai ter grande até por essa complementaridade, perdão. Agora, Rafael, aproveitando um gancho aí do LRCAP, dentro daquela sua pizza da indústria superenergética, nós tivemos alguns associados que estavam avaliando utilizar o etanol para gerar energia elétrica e entrar no LRCAP. Você acha que nesse modelo econômico faz sentido colocar também A gente avaliou isso, né? Que o etanol, no projeto da Tevisa, é um dos componentes, né? O modelo, a gente resolveu aqui apresentar um modelo, né? Botar um foco maior no modelo, mas um dos componentes foi ver como a Tevisa, agora a Neva, poderia reduzir as suas emissões. Era o terceiro lá, a terceira caixinha. E a gente olhou para a Tevisa várias opções, né? E uma delas foi usar etanol como combustível, né? Para geração de energia elétrica. Dava um custo, era mais barato do que o hidrogênio, que é muito dito. O hidrogênio realmente não tem competitividade, mas não é um preço exatamente barato. Eu não vou lembrar exatamente quanto era, mas o custo variável fica alto, né? Você usar etanol. E em relação às alternativas de usar o próprio bagaço, nos parece que é bem menos competitivo, né, do que se eu puder usar o bagaço. E em relação às alternativas que você vai ter por aí, principalmente central hidrelétrica, né, eles vão estar mais competitivos do que o etanol. Nos parece que não vai ter muito espaço por conta do CVU ser bem elevado.
para o LRCAP. Nas nossas contas dava mais de R$ 1.200 por megawatt-hora, se eu lembro de cabeça, um valor assim alto, né? E poder pode, mas eu acho que vai ter a opção mais barata, Entendi. o futuro vai dizer. Então, Ainda dentro dos 1.200 seria possível, aí estaria abaixo do cap do CDU, mas perde a viabilidade econômica. eu acho, né? Quer dizer, eu posso estar errado, eu torço até para esteja errado. Se vocês tiverem um produto bom vender, que possam colocar no LRCAP, ótimo. Eu quero estar errado. Mas eu acho que vai ser difícil. Ao passo que a biomassa, aí é um pouco do que o Zimar falou, a biomassa, com alguma. Que o operador vai querer, eu acho que uma visão mais elaborada do LRCAP eu preciso de produto que entrega imediata, instantânea. Mas eu preciso de produto que pode ser entregue em um dia. Eu já sei, ele já tem capacidade de previsão. Então, se puder ligar hoje para amanhã, ele já me atende. E, é claro, esse produto que fica pronto em um dia, ele vai ter um preço menor do que o outro, mas pode ter uma combinação que é mais econômica para o sistema se você combinar produtos. Então, seria tentando responder até um complemento da pergunta do Zilmar, seria interessante você diferenciar um pouco os produtos por, vamos dizer, tempo de resposta, para que você consiga abrir espaço. Aí a biomassa seria muito competitiva nesse caso. E aí tem a ver com o que o Newton falou, aí você direciona um pouco da produção para atender megawatt, mas vai sobrar bagaço para fazer outras coisas. Aí, essas outras coisas, o modelo poderia até olhar o que seria a melhor combinação. Enfim, não sei se eu estou misturando muitos Não, assuntos, mas não, tá, é como tá eu vejo. ótimo. Só você vê o limite vai ser 1.711,18 por megawatt-hora, Rafael. É, a sua resposta, eu acho que vai bem em linha. Você mencionou na sua apresentação o hidrogênio renovável 3 vezes superior o custo que o hidrogênio convencional, né? Mas falar em subsídio, talvez a sociedade esteja um pouco irritada, né? Então, você trabalhar a política pública através de um leilão de reserva de capacidade para biomassa, como foi o LER 2008, o primeiro lá que nós tivemos, em que, né, nesse LRCAP de 25, agora a gente vai ter um contrato de 15 anos. Então, de repente, pode ser uma alavanca para você viabilizar o biometano, o hidrogênio, Sim. assim como foi lá o LER 2008. E se olhar na conta, no horizonte, o contrato do LER 2008 foi de 15 anos e não houve subsídio lá, porque a gente atendeu a crise de 21, a crise de 14, a seca, né? Se você olhar na ponta do lápis, foi muito Muito bom, benéfico para o muito bom consumidor para o final. sistema. Então, Sim, é ter sim. uma ótica, você falou muito bem em abrir a cabeça, talvez aqui a regulamentação não vai no mesmo ritmo que o trabalho de vocês apresentando esses benefícios que o... Mas o Zilmar tem uma oportunidade mesmo no hidrogênio. A Luana está aí ainda, não sei, que a Luana talvez possa complementar, ela está muito mais por dentro disso, que para o bem ou para o mal, tem lá um programa de quantos? 18 bi, isso, reais para hidrogênio. Vou Isso. deixar a Luana aí. Isso pode ser interessante, viu? Porque já está, né? Já está anunciado. E aí a corrida entre o hidrogênio do etanol, do sucro alcooleiro, contra o hidrogênio eletrolítico, tá certo? Vai lá, Luana, pode complementar um pouco? Sim, isso é até uma questão que a gente foi avaliar recentemente, porque esse leilão que vai ter para subsídio no nível máximo de 18 bilhões, 18,3, se não me engano, bilhões de reais, ele é um subsídio que pode ser para hidrogênio que eles chamam de baixo carbono. Então, é qualquer hidrogênio que pode ser produzido com um nível de emissões menor do que 7 quilogramas de CO2 por quilograma de hidrogênio. Então, nisso entra o hidrogênio poderia entrar o hidrogênio de etanol, o hidrogênio de biometano, e a gente vê que esse valor de 18 bilhões, ele, apesar de ser grande, quando você olha para plantas de grande escala de hidrogênio verde, ele começa a ficar pequeno, porque as plantas de grande escala são o valor de investimento é muito alto, e a diferença do hidrogênio verde, do preço do hidrogênio verde, para o preço do hidrogênio cinza ainda está muito grande. Então, acaba que esse 18 bi, ele ajuda, mas talvez ele possa ser utilizado também para plantas de hidrogênio a partir do biometano, por exemplo, que a gente já vê aquele exemplo do contrato entre a Yara e a Raízen, que eles conseguiam fazer, quer dizer, o objetivo é fazer amônia renovável com uma planta que eles já têm,
usando biometano. Então, esse é um modelo que a gente vê que a diferença para o preço do hidrogênio cinza está menor, e aí, com isso, o 18B começa a ser ainda mais relevante para esse tipo de projeto. Então, pode ser um modelo interessante para participar desse leilão de subsídios, e eu acho que pode ter certa competitividade com hidrogênio verde. Pode ser uma boa oportunidade. Eu acho que a Luana falou é perfeito, porque 18 bi parece muito, mas é pouco para o cara do hidrogênio verde, precisa ser grande, e é bom para o biometano, que é menor, em módulos menores, e que teriam competitividade. Então, Zilmar, concordo contigo que não tem espaço para subsídio, 3 vezes, mas já foi feito esse aí. Sim. Então, dado que existe, eu acho que é uma questão de tentar aproveitar a oportunidade, porque o biometano, do que a gente olhou aqui, ele pode ser competitivo. É quase que o reverso da resposta que eu dei da competitividade do etanol, né, para o LRK, porque eu falei, eu acho que não acho que vai ser muito competitivo. Aqui não. Aqui eu acho que, dado o incentivo para o hidrogênio, o biometano, né, ser usado para isso, ele passa a ser interessante, tanto pelo tamanho, que é menor, e aí, como pela competitividade relativa, né? Não, apenas é que antes até do subsídio, você tem a oportunidade de política pública que, na verdade, vão trazer benefícios, né, líquidos para o consumidor final, né? Então, eu estou aqui na Única há 15 anos, né, e eu sempre chamo atenção para isso. Pô, faz um ajuste aqui, ANEEL, Ministério, e você, né, você trabalhou na ANEEL, sabe como que é difícil, né, você movimentar a regulamentação, mesmo em pequenas coisas, que você observa claramente que tem um ganho econômico para a sociedade como um todo. Mas é o direito positivista do Brasil. Tudo tem que estar regulamentado, né? Então, faz parte. Nessa de políticas públicas, só fazer uma rápida menção, quase que uma propaganda, a PSR terminou um trabalho agora para a Fiesp, né, sobre biogás e biometano no estado de São Paulo. Um grande estudo, né? E o foco foi, a Luana coordenou o estudo junto com colegas do consórcio que foi formado, e esse estudo está ali na diagramação final, já vai sair, né? Está na prateleira quase, e o foco foi em políticas públicas para o biogás e biometano. E falta algumas coisas para poder essa coisa avançar, né? Então, também se a Luana puder comentar alguma coisa. Esse estudo a gente tiveram diversas visões, né? A gente conversou muito com a Única sobre isso, né? Vocês auxiliaram muito a gente no estudo, e conversamos também com diversos entes do setor, e a gente fez em parceria com 2 empresas, o Estudo 17 e a Ampum Biogás, e a gente está preparando a diagramação para publicar, ainda vai ter um evento, tudo isso, mas já tiveram alguns eventos também já recentes, que ele basicamente olhou todo o potencial de produção do estado de São Paulo, olhando o setor sucroenergético e aterros, olhou o potencial demanda, olhou questões de transporte, olhando o transporte via gasodutos ou via caminhões, e toda uma questão de políticas públicas que ainda são necessárias. Esse foi o foco, né, para desenvolver esse mercado. Então, ainda não foi publicado, mas deve ocorrer nos próximos meses. Legal, já deixamos o convite aqui, Cogem, Abine, Única, para uma segunda rodada, né, Newton e Leonardo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem apenas 10 minutos, né, Leonardo? A gente podia correr aqui o chat. Vamos sim, Zilmar. Eu vou fazer aqui, eu acho que é mais fácil para mim, né, Leonardo? Vocês Obrigado, estão um pode pouco ser. distantes. Oi? O professor Moreira, da USP, José Moreira, faz o... Zilmar, Oi? Ô, professor, é, por favor. não, é jogo rápido. Esse tema do LDR é muito, muito, muito justo em cima do OptiBio. Vocês vejam que nós falamos pouco do uso da palha. A palha não tem uma despachabilidade imediata, né? O Rafael falou que, de fato, os blocos de energia, tem aquele bloco de energia que entra em 5 minutos e aquele bloco de energia que entra em algumas horas. E a biomassa tem essa previsibilidade. E eu não posso deixar de lembrar, eu acho isso muito importante, o etanol, meus amigos, funciona bem numa série de turbinas a gás aeroderivadas.
O Brasil tem um histórico lá na usina termoelétrica de Juiz de Fora de funcionar durante quase um ano uma das duas turbinas com etanol, com ganho de 4% no rendimento, atestado pela GE. Então, o CAPEX já está lá. A adaptação é muito barata, porque a turbina foi feita para trabalhar com combustível líquido. Entende? Então, na análise econômica, viu, Rafael? Esse é um negócio que está justinho dentro do OptiBio. Usar aqueles combustíveis líquidos lá para gerar eletricidade num contexto que seja oportuno, que é o caso. Né? Obrigado, foi muito boa a conversa. Obrigado, a gente até levou, né, os associados lá em Juiz de Fora, professor, e realmente o investimento é muito baixo, eu acho que só alterou o bico injetor e a câmara de combustão. Então, Exato. é interessante trabalhar mesmo isso. O professor Moreira fez um comentário aqui, realmente o petróleo é um produto fantástico, mas temos que aprender a viver sem ele. O custo será alto. Resultados sobre ganho de produtividade com biochar são ainda controversos. Eu acho que você defendeu lá o biochar, ou comentou, né, Rafael? Mas, eu vou mandar um artigo, se me permite, eu não sei, eu não tenho um e-mail do professor, mas eu gostaria de compartilhar. O que varremos de literatura foi... eu não tenho nenhuma empresa de biochar, então eu falo assim de uma maneira super neutra, mas o que a gente varreu de literatura com interesse foi muita coisa. E com os artigos, principalmente para climas tropicais, o ganho de produtividade agrícola são ainda maiores pelo que a gente pode ver. Então, eu vou mandar o artigo. Nós fizemos um artigo que avaliou o assunto para a indústria da cana. Foi um rapaz brilhante, acho que posso dizer um superdotado, um rapaz de 16 anos que esteve aqui, ele já fez curso em Harvard e tal, que trabalhou conosco e que ele percorreu, acho que uns 100 artigos, e fizemos junto um trabalho para avaliar esse potencial. Em termos de potencial, quer dizer, aí só dando alguns números, porque eu fiz essas contas com ele, eu guardo de cabeça. Então, se todo o bagaço, né, todo o bagaço da cana fosse aproveitado, isso dá da ordem de 100 milhões de toneladas de CO2 por ano. Então, é um número para guardar, isso é metade de todo o CO2 automotivo, do setor automotivo não, setor de transporte, é mais que isso. Então, 100 milhões de toneladas de CO2 por ano é que se você fizesse biochar com um bagaço, você conseguiria botar debaixo do solo. Então, em termos de potencial de crédito de carbono, é gigantesco. Metade de tudo que nós enviamos do setor de transporte do Brasil. Sob o ponto de vista de preços, também é interessante. Então, o ponto é que, mesmo que o lado da agricultura não eu esteja errado, né? Então, o professor tenha levantado uma questão. Não atenda, quer dizer, você não tem um ganho de produtividade como a gente imagina que tem, os créditos de carbono podem ser muito interessantes, porque as transações estão acima de $100 por tonelada de CO2. Então, tem esse outro lado também. Agora, pelo que a gente cobriu de literatura, o ganho é alto. Variava de alguns por cento a mais de 20%, que a gente achou até exagerado. E nos trópicos seria maior do que nos climas temperados. Posso passar, então, esse artigo depois, que a gente tem toda a revisão da literatura ali. Que bom, obrigado. Já tem e-mail aí dele e de um outro colega. O Wilson da Cocal não ficou claro, para usar a ferramenta é preciso contratar a PSR? Mas tem um potencial cliente aí. Não, é preciso licenciar. Agora, licenciar, e eu acho que os direitos da ferramenta são de quem... Funciona assim no programa de desenvolvimento da ANEEL agora. Você criou um produto e você vai vender esse produto. Depois tem um acordo entre quem financiou a criação do produto, no caso seria a Tevisa, hoje é a Eneva, né? E quem desenvolveu, que foi a PSR, com o desenvolvimento do software. Então, vai ser feito um licenciamento que vai ser feito a venda do produto. Quem vende o produto é a PSR, mas tem um royalty que vai por quem financiou o produto, que é a Eneva, e um royalty que fica com a PSR. Então,
O software é que nem comprar o Word, né? Você compra. Depois, o uso, né, a capacitação e tal, aí seriam serviços que a gente poderia discutir caso a caso qual é o interesse da empresa, né? Porque eu acho que, apesar de a gente ter tentado criar um software amigável, eu acho que alguma capacitação ela será necessária, não tem jeito. Mas não muito. Isso poderia ser dado sem problema nenhum. E depois explorar a sua utilização, isso que eu acho que é a parte mais interessante, né? Junto com o cliente, né? Com o conhecimento que o cliente tem para aperfeiçoar o que está lá hoje. Só comentando, se tiver algum interesse, pode entrar em contato com a gente, que é essa parte de conversa junto com o Eneva e tal, fica dentro da PSR. Aí eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, qualquer coisa, qualquer interesse, pode enviar e-mail para a gente. Eu vou até dar uma consultoria para a PSR, quem diria? Não, eu vou falar o seguinte: se realmente se confirmar, né, um bom portfólio de projetos de biomassa, nesses leilões de reserva de capacidade, o próximo agora é em meados desse ano, poderia até ter uma mini versão, né? Você vai para o leilão e tenta verificar qual pode ser o meu lance para, né, qual o lance que eu tenho que dar no LRCAP, observando essa possibilidade do OptBio utilizar para produção de biometano e depois hidrogênio, né? Então, seria algo que teria uma demanda imediata, né, para a gente, talvez. Isso, E seria possível, né? E o caso que o professor Horta falou, né, que se você já tem a planta a gás, né, é só uma Também. adaptação do injetor, né, que é barata. O etanol, realmente, aí aquilo que eu falei paga, né? Você pode ser competitivo, sim, com etanol se você tem CAPEX muito pequeno, aproveitando uma infra que já existe, né? Então, esse tipo de uso eu acho que é bem factível. Tá certo. Gilmar, eu sou, Por favor, Nino. aproveitando carona no tema etanol, eu soube que fabricantes, no caso a Siemens, máquinas industriais, turbinas industriais, eles entraram com usinas de açúcar para fornecer, definir um CVU, para fornecer potência, com uma enorme flexibilidade, com etanol, junto à usina, exatamente um esquema parecido, só que em menor escala, porque as máquinas são muito menores em relação à GE, lá em Juiz de Fora, e ele estava super entusiasmado, né? Então, eu conversei com a Siemens há semanas atrás e eles estavam muito entusiasmados com isso. Parece que nesse sentido que o Rafael agora mencionou, né? Então, uma coisa bacana, eu falei dos megawatts, etc. É impressionante, Rafael. Eu acho que para essa indústria, o trabalho que vocês fizeram com a Tevisa, com a Eneva, foi de extrema utilidade para a indústria. Eu vou dizer por quê. Nós temos sido acionados por alguns grupos que entendem, você mostra aí na sua apresentação, que o açúcar e o etanol são commodities, eles não têm nenhum acesso a controle de preço disso. Nenhum. Zero. Eles vão conforme a boiada. E às vezes a boiada cai no rio e está cheia de crocodilo, né? Como a gente já viu em anos atrás, que a indústria estava super endividada, apertada, e os custos não sendo cobertos pelos preços do mercado. Então, existe nessa indústria, eu estava conversando ontem com o mundo de açúcar e etanol, lá em Ribeirão Preto, e existe uma ânsia em partir para novos produtos, onde ele tenha mais controle do preço. Se eu produzo esse celular, eu digo quanto custa o celular. Talvez você não compre, você compra um Samsung, compra um Apple, mas o celular do Newton ele tem um preço. Eu digo o preço, né? Eu digo o que eu quero. Então, eles querem ir para produtos outros. E a pergunta ligada a isso, então, eu acho que é extremamente rico, e nós vamos fazer questão de colocar a sua apresentação para aqueles que não puderam assistir hoje, colocar na mão de todos eles, e eu tenho alguns que eu vou mandar tete a tete, porque eu sei que ele tem interesse, e nós vamos levá-los a você. Fala, olha, vamos ter uma conversa com a PSR, aí a empresa A com a PSR, no sentido de poder ter um tete-a-tete e entender como fazer uso disso e como evoluir. Também acho que comprar licença e ficar lá trabalhando,
eu acho que vai ser muito mais sério que isso. Perguntinha que eu tenho ligado a isso é que quando eu falei com um grupo, esse grupo disse assim, ele pediu para eu não declinar o grupo disse assim, eu vou produzir mais energia elétrica não para vender, eu vou consumir essa energia elétrica para fazer essa festa aí. Né? Vocês avaliaram isso? Nós vamos sequestrar capacidade de geração da usina para fazer esses produtos? Em qual monta nós vamos sequestrar? Exatamente, esse é um dos usos fortes que a gente pode dar, porque os contratos principalmente Proinfa, né, vencendo, tal, os novos preços de contrato podem ser muito abaixo, né, do que eram praticados antes, e você usar, mas você já tem investimento feito, então agora eu quero, em vez de botar energia na rede, eu quero usar essa energia para alguma coisa útil. E aí você usar essa energia para alguma coisa útil, tem que lembrar que tem o CO2 ali do lado também. Então, essa combinação de agora vou virar uma carga, em vez de virar uma carga onde tem produção, quer dizer, vou virar um autoprodutor. Né? Eu vou virar um autoprodutor aqui para esse acesso que eu botava na rede, que agora vai ser usado internamente, para fazer um metanol, começa a ficar interessante. E aí a gente conversou com alguns fabricantes e eles comentaram de algumas sinergias o processo existente de etanol que barateia o metanol. Então, isso de energia elétrica precisa de CO2. Então, a gente começa a ver que tem um potencial muito interessante, desde que tenha esse mercado mesmo, de que tenha do outro lado alguém pagando pelo SAF. Né? Então, se acontecer isso, e está contando que vai acontecer, é fantástico você fazer esse switch e começar a consumir a própria energia em vez de jogar na rede com preço baixo, PPA baixo. Perfeito. É isso. Bom. Ferramenta perfeita para isso. É perfeita para isso. Parabéns, porque a escolha para essa indústria, lembrando que a cana-de-açúcar é o segundo energético brasileiro, né, ela é riquíssima. Aliás, você fez esse cálculo, outro dia eu perguntei esse cálculo no ANS, para cabeças muito boas lá, pessoal extremamente competente, e eles não sabiam. Eu falei, se eu tiver 70% no Sudeste, de nível de reservatório, quanto que eu perdi de potência? E eles não sabiam essa conta, né? Porque varia de usina para usina. E a primeira vez na vida, em 70 anos, que eu vi um executivo ligado a esse mundo, um cientista ligado a esse mundo, chamado Rafael Kelman, que deu 11 gigawatts para a gente. Eu vou te mandar a planilha que tem esse cálculo. Ninguém no governo sabe, hein? Ninguém no governo sabe, hein? Os caras bons do governo. Eu vou te mandar e você manda para eles, fiz aqui essas contas para uma colaboração. Aí você manda para o pessoal do governo lá, os 11 dias. Vou te passar o Excel que tem tudo calculado. É basicamente usar... Manda para o Cristiano e para a Maria Cândida. Essa era a conversa que eu estava tendo. A Cândida, tá bom. Você tem a curva 4, a área volume de cada reservatório, enfim, está tudo calculado lá com base em dados oficiais. Eu mando para você. Bacana. Porque o nível de reservatório cada usina tem um outro H, né? Sim. O H depende de cada usina, dependendo da conformação do seu lago, né? Então, o que eu fiz foi uma coisa paramétrica. Se todas tivessem, porque também você não vai ficar vendo todas as possíveis combinações. Só fiz, se todo mundo estiver cheio, se todo mundo tiver 90%, 80%, até zero. Então, qual é o... E o valor que eu guardei do 0 para o 100 é 11 gigawatts. É isso que eu guardei. Que legal. Parabéns. Ô, Gilmar, hoje foi uma aula, hein? Se eles fossem cobrar da gente, a gente não ia ter dólares para pagar. Não, excelente. Parabéns também. Parabéns, Rafael. Um trio aí, né? Professor Horta, Luana e Rafael. A gente foi muito feliz aí. Bom, a gente avançou no horário aqui. Eu queria só fazer uma última pergunta, porque não tem mais aqui, então eu vou me fazer a prerrogativa da última pergunta. O Newton acabou de fazer. Posso fazer, Newton? E aí a gente fecha. A minha pergunta é que sua apresentação foi muito legal, tudo, mas assim, eu tenho uma grande preocupação, Rafael, com a questão da transmissão, né? Lá no PDE 2034, se não me falha a memória, estão apontados 9 projetos, todos no Nordeste, e a demanda que eles vão acrescentar protocolados na rede básica para a produção de hidrogênio, 9 projetos. A demanda que eles vão apresentar ou requerer em termos de rede é 2 vezes
a mais de 2 vezes a média histórica de todo o Nordeste de demanda máxima. Então, fico imaginando, né, que investimento que também, comparando aqui com o etanol, com a biomassa, que é mais pulverizado, né, mais localizado aqui no centro consumidor, tudo, né? Também tem um esforço muito grande nessa questão da conexão. Imagino também se falhar um projeto desse, né? Você fica com a rede ociosa e todo o condomínio pagando. Também é um ponto assim que vale a pena, não no seu trabalho, que era outro foco, mas é um ponto para a sociedade civil e o setor elétrico, né? Ficar atento também, né, Rafael? Sim, sim. Essas cargas monstruosas ligadas a hidrogênio verde, lá em Pecém, lá no Nordeste, em alguns portos lá, é, a gente tem até uma colega, a Amanda, que a PSR tem algumas áreas de conhecimento, né? A gente não, ninguém domina tudo. Então, a Amanda é a nossa colega de redes, que estava olhando, deu uma questão lá no ONS, né? Que recusou, né? Uma parte grande, eu acho que dessas cargas, e agora vai ser feito um estudo que eu acho que volta para a EPE para avaliar reforços. É o que ela me falou assim ontem. Ela estava me explicando o Banco Mundial que está, obviamente, interessado em financiar os projetos. Ele mesmo tinha dúvidas sobre o que aconteceu lá no INS, então ela estava explicando para o Banco Mundial sobre isso. Então, eu acho que tem muitas dúvidas aí sobre como é que está esse processo de conexão dessas cargas, são muito grandes. É uma questão também de, bom, se você quer essa demanda toda, você tem que estar comprometido, né? Então, eu Uhum. entendo que na hora de estar comprometido, que envolve algum tipo de aporte, que nem participação em leilões, né? Você tem que botar lá uma garantia. Então, essa hora que a coisa, peraí, vamos, Deve. vamos. Espanar, né? Fica só Então, quem realmente. eu acho que tem uma grande ponto de interrogação em relação a essas cargas que vão acontecer. E os investimentos na rede, aí é só um comentário final, talvez nem tão ligado ao que, mas é um comentário que é válido, é que a falta de sinal locacional que a gente bate, né, há muito tempo, ela prejudica demais, porque ela faz com que você coloque projetos longe da carga e depois você tem que resolver a transmissão, com investimentos absurdos, né, muito altos a transmissão. Então, se a gente tivesse o sinal locacional, com certeza a locação, né, a localização dos projetos seria diferente, porque você estaria Diferente, né? privilegiando e os projetos estão mais próximos do centro de carga. E, obviamente, a bioeletricidade seria nesse caso, seria um incentivo, porque ela está no lugar certo, né? Não, tá ótimo. Bom, parabéns. Aqui está cheio de parabéns, nem vou lê-los aqui porque são vários. Então, só tenho a agradecer aqui a Cogem, a Abine, em especial os palestrantes, professor Horta, Luana e Rafael. Newton e Leonardo, se quiserem encerrar por aí, muito obrigado a todos aí. Por favor, Bom, Newton, também Leonardo. obrigado, Zilmar, E o obrigado, Roberto, não sei se o Barbieri. Roberto está aí, Leonardo. Acho que o Barbieri está sim, eu tinha visto o nome dele. Ah, Obrigado, então. Barbieri. Também gostaria de agradecer aqui novamente ao Rafael Kelman, a Luana, professor Horta, e dizer a todos vocês que nós gravamos aqui o seminário de hoje e que logo mais nós colocaremos o link disponível no canal do YouTube da Cogem para quem possa queira acessar, e a apresentação também enviaremos a todos os participantes. Obrigado, e o nosso próximo seminário ocorrerá no dia 26 de março. Também todos estão convidados. E o próximo, Barbieri, se possível, façamos lá o híbrido, no espaço lá da Bine, na Fiesp.